Olá, boa noite. Boa noite, Lourdes, bem-vinda. Vamos começando mais uma série agora do mês de outubro. Pessoal chegando, bem-vinda, Regina. Boa noite, todas bem-vindas aqui ao nosso espaço. Ritinha, bem-vinda. Rita, tô só de olho nessas fotos de neném aí no seu feed, tá linda. Fátima, bem-vinda. Vamos lá, chegando, pessoal. Hoje nós começamos mais uma série de lives, né? Agora, mês de outubro, vamos fazer uma sequência em homenagem às nossas crianças, né? Trazendo consciência aqui sobre os processos das nossas crianças. Hoje, começando a série, então, falando um pouquinho do período de pré-concepção e concepção. A responsabilidade dos pais em receber uma nova vida na Terra. Hoje eu e Shirloca vamos estar aqui batendo um bolão mais uma vez, trazendo muita consciência sobre esse assunto, né? Pontos importantes que a gente precisa perceber. E começando aqui com essa música linda. Escutem. Essa música é um poema, né, gente? Maridão entrando, bem-vindo, amor. Família inteira assistindo aqui na sala, do ladinho. Dione, bem-vinda. Aqui aguardando. Minha parceira de tela, toda terça-noite. Isso aí, Tati, bem-vinda. Tati Lima, terapeuta, acompanhando. Isso aí, Shirloca, já vamos entrar. Bora mandar aviãozinho, convidar as amigas aí para estarem com a gente acompanhando esse conteúdo. Manda aí para todas as amigas que estão em fase de ter filhos, que tiveram filhos, para as que já têm filhos crescidos, que logo serão vovós ou já são vovós também. Vamos divulgar aí esse conteúdo, que a gente traz muita informação relevante hoje. Bora lá, chamando minha parceira Shirloca para estar comigo aqui ao vivo. Eu amo você. Gente, eu amo essa música. Letra e ritmo. É muito linda. Eu estava me recompondo. Gente, que letra é essa, Sony? Que letra é essa? Que letra é essa? Essa música aqui é me linda. recompondo. Eu nem sei de quando que é essa música, assim, o quão antiga ela é, mas eu lembro de ter tomado contato com ela durante gravidezes aí, não sei se foi na primeira ou na segunda, mas é muito linda a letra, gente. É realmente uma conversa de alma para alma, né? Posso ler o poema? Posso ler? Posso ler a letra? Então vamos lá, gente. Ah, segura a lágrima aí, Shirloca. Vamos lá. Um mês e o tempo voa. Eu já sou e você nem descobriu. São 2 e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento. Esse teu sofrimento eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração para quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o teu coração. Se a tempestade todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda nem me tem inteiro,
nem me conhece direito, mas eu já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você. Ai, meu Deus. 4 meses, tempo eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No quinto, faltam 4, e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o sexto, todo mundo já vê que você não anda sozinha. O sétimo eu já tenho, lencinhos com o meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Gente, eu não vou ler todo porque é grande a letra, mas é muito profunda Nossa, e tô traz derretendo, muito do que a gente vai falar aqui hoje, tô gente. derretendo. Vamos lá, Então, sigo. nós bolamos aí para esse mês de outubro, mês das crianças, a gente vai estar trazendo muita dica aí para pais, avós e para gente que já é grande também se reconhecer, reconhecer a nossa criança ferida, olhar, né, com um olhar terapêutico aí para os processos que foram desencadeados lá na infância. Então, ao longo desse mês, colhem na gente aqui toda terça-noite, a gente vai estar trazendo um pouquinho mais, uma fase adiante, né, Shirley? Ah, Aí, quando eu propus, em princípio, a gente falar aqui de pré-concepção e concepção, bateu um negocinho assim, falei, será que eu vou trazer essa temática, né, de pré-concepção? Mas é muito importante. Eu vou colocar assim, eu coloco o link depois no grupo, gente. É muito importante a gente falar assim desse período de pré-concepção e de concepção e trazer um pouco desse olhar, né, da responsabilidade dos pais em trazer, receber essa nova vida da Terra. Então, né, deixando claro aqui, a nossa visão é espiritualista, reencarnacionista, então, assim, é a linha de trabalho que a gente atua, a gente olha muito para o ser humano dentro dessa visão. Então, assim, nos perdoe quem discordar, estamos abertas, né, ao diálogo, então, quem quiser trazer algum outro ponto de vista, estamos aqui bem abertos, mas a gente vai trazer a partir dos nossos estudos, da forma como a gente compreende esses processos, né? Então, bem-vindas, todo mundo que está chegando, bem-vindos, bem-vindas. Roseli chegou depois, Fátima, Leonirce, Val, todos bem-vindos à nossa querida Gel, nossa mentora master, né? Idealizadora de todo esse projeto, esse movimento que acontece aqui dentro do projeto Terapia em Ação, dentro do nosso curso Terapeuta Master. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dos movimentos que está acontecendo aí, mas vamos ao tema, né? Vamos trazer um pouquinho agora desse olhar de período pré-concepção e até durante a concepção. Me falem aí no chat de vocês que estão assistindo, tem alguém que está aí, às vezes com alguém próximo, nessa tentativa de engravidar ou com planos próximos aí. Coloquem aí no chat para nós e depois vamos compartilhar também, mandar aviãozinho para essa galera, né? Para vir todo mundo colar na gente e conhecer um pouquinho mais do nosso ponto de vista sobre esse assunto, das temáticas que a gente vai estar abordando aqui nessa noite. Né? Vamos lá então, Sherlocka? é isso aí, gente. Me tocou porque assim, né? A minha criancinha já tem 23 anos e eu tive uma semana muito gostosa com ele, né? Então, trouxe essa música que é um poema e a gente começa a lembrar de um monte de coisas, né? Enfim, como, né, as pessoas que já me conhecem sabem, eu sou diretora de escola de educação infantil, eu tenho uma paixão pela infância, né? Então, sou mãe também, então a gente tem essa preocupação com essa fase da vida. Discutindo, né, quais as temáticas que nós iríamos trazer, a Soninha trouxe essa questão, né? Vamos trazer desde da pré-concepção, né? Porque a gente fala criança é alegria, criança é energia, né? Traz uma outra vibração, né, para o nosso dia a dia. Eu estou sempre elétrica, até, né, convivo com eles e adoro esse movimento, né? Mas trazer essa visão nossa, né? Como a Soninha já trouxe, espiritualista, dessa responsabilidade, né? A gente está trazendo uma vida para a Terra, né? Quem está trazendo aí as novas mamães, os novos papais, né? Falar um pouquinho dessa responsabilidade, porque não é só uma criança, não é só um bebê, é uma vida
é uma pessoa, e é um espírito com outras vivências e outras esferas e outras dimensões. E nós que somos responsáveis, né, por essas vidas, temos muita coisa a aprender com eles e muito a ensinar também, né? Ensinar o caminho, né, dessa vida nossa terrena, né, de como lidar com várias situações da vida. Né? Então, vamos embora aí, refletindo um pouquinho desde esse início, né? Dessa vida que a gente conhece, essa vida material, mas a vida do espírito ela é bem anterior a esse processo. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso aí. Então, o primeiro ponto de vista que eu gostaria de trazer já nessa nossa discussão aqui, né, é nenhuma vida vem à Terra por acaso, né? Então, às vezes a gente tem essa tendência a falar, né, ah, não foi uma gravidez planejada, não foi assim, ah, não sei, não, né, assim, aconteceu por acaso. Ou mesmo, né, às vezes acontece como uma fatalidade, uma consequência de um estupro, né, alguma coisa que a gente às vezes não entende com o nosso olhar racional, né, com esse olhar dos nossos sentidos aqui, a gente não consegue traçar uma linha do tempo e compreender por que essa vida veio ao mundo e qual é a minha responsabilidade sobre isso, né? Eu não planejei essa criança, por que essa criança está vindo agora para minha casa, para minha família? Eu vou ter que dar conta disso agora? Às vezes é difícil, a gente compreende esse ponto de vista, a gente se solidariza às vezes com as mães que não estão preparadas para isso, mas a gente, partindo do olhar espiritual, a gente compreende que nada é por acaso, né? Nenhum espírito desce aqui para essa terra se não tiver nada para fazer aqui, se não precisar estar entre essas pessoas, né? Quer falar um pouquinho mais disso, Shirley? Então, eu sempre falo isso, gente. Quem acha que vocês estão aqui a passeio, ninguém está aqui só para passear, não. Se estamos aqui, ninguém é tão iluminado assim, porque se fosse tão iluminado assim, estaríamos em outras dimensões, em outras esferas. Né? Então, se realmente você está neste planeta, você tem missão, né? A gente tem um compromisso com a evolução humana, né? Nesse plano terrestre. Tanto a evolução sua, espiritual sua, quanto das pessoas com que você convive, da sociedade com que você atua. Então, sim, toda a vida neste planeta tem uma responsabilidade. Não vai achando que você vai ficar aqui a passeio, não. E por Aí, falar nestas vidas, né? Eu falando dessa questão, né? Eu trouxe um ponto para a gente refletir sobre o que a gente pensa, né? Como vidas planejadas ou vidas não planejadas, né? Falando de mundo material, né? Quando a gente sabe perfeitamente, né, quais são as vidas não planejadas e que acontecem muitas, né, relacionamento entre jovens, relacionamentos não tão comprometidos assim, outros até sim tem, né, tem a questão do afeto muito forte, né, tem uma parceria muito boa, mas de repente aquela gravidez não estava planejada. Então, assim, uma coisa que é muito importante a gente trazer dentro dessa nossa visão espiritualista é todas as vidas são planejadas. Todas as vidas são planejadas. Se mas você eu acha que essa figura chegou no seu mundo que não era um planejamento seu, não era um planejamento seu, meu bem. Mas essa vida já estava planejada. Né? Nós temos um criador que pensa e arquiteta todas as formas de existência desse planeta. Então, sim, né, a gente fala, né, nesse nosso mundo material, muitas pessoas, né, falam, não foi uma gravidez planejada. Sua gravidez pode não ter sido planejada, formato de família, né, acontece, né, os filhos dos acidentes, tem gente que engravida por acidente. Questionável, né? Como a Sonia já disse, tem sim as fatalidades, né? Pode acontecer. Mas, enfim, mesmo essas pessoinhas que vêm ao mundo, né, fruto de um estupro, de um abuso, né, essa vida foi planejada. Ela tem um porquê de existir. Não vamos entrar no mérito aqui de quem está certo, de quem está errado, nada disso. A gente está falando só de vidas, né? Então, assim, quais as consequências, né, Soninha, desse não planejamento material das pessoas que estão aqui? A gente está falando com um público de diversos níveis de consciência, né? Quando a gente está nesse processo do autoconhecimento, a gente tem um pouquinho mais de consciência em relação a essa responsabilidade com a vida, né? Com as pessoas que estão chegando, né? Muitos jovens, às vezes, não tem como nem cobrar isso,
né? Meninas engravidam na adolescência. Eu engravidei na adolescência. Eu engravidei aos 16 anos. Mas essa vida tinha um porquê de estar aqui. Então, o que a gente pode escorregar aí nessas questões não planejadas são essas consequências, que é o que a gente vai trabalhar lá na frente nas terapias, né, Sonia? É, isso aí. Que é o que me inspira. Um ponto de vista interessante em relação a isso é, ainda que eu conscientemente não me recorde de qual foi o plano, né? Se eu estou concebendo uma vida, de alguma forma eu dei o meu consentimento, consciente ou inconsciente, talvez antes de encarnar, né? Já havia um combinado com essa pequena criatura que não é tão pequena, né? Mas enfim, que vem encarnada num corpinho pequeno para cumprir algum objetivo, para cumprir algum propósito, né? Então, assim, a gente costuma dizer que filho sempre é bênção, independente das circunstâncias em que foi concebido, né? Porque a gente vê muitas histórias, né, de pessoas, às vezes, que tinham um filho não desejado, não planejado, mas que depois esse filho foi o grande amor da vida, foi a inspiração, foi, enfim, né? Vários exemplos que a gente tem aí. Mas, assim, uma pauta que a gente trouxe aqui para falar disso é esse livro lindo, maravilhoso, Nossos Filhos São Espírito. Recomendo intensamente para todos os casais que pretendem ter filhos, né? Eu ganhei da minha mãe antes de ter a Lara, né? Antes de eu me tornar mãe. E foi um livro que mudou muito a minha visão sobre esse processo todo, né? Da gestação, da concepção, do ter o filho. Então, assim, o autor ele traz um pouquinho de teoria e bastante histórias, né? De como aconteceu, do quanto esse espírito que estava vindo estava consciente de todo o processo, do quanto para ele foi doloroso essa adaptação do mundo espiritual para a carne, né? Passando por esse processo com os pais. Então, quando a gente olha, a gente muda até a forma como a gente se comunica com o bebê na barriga, como a gente se comunica com esse bebê que nem foi concebido ainda. Eu estou nos planos, estou organizando, mas se eu tenho essa intenção, essa criança já está à espera em algum lugar, né? Então, nesse livro, ele deixa muito claro a questão de que não existe espiritinho, né? São espíritos maduros, com toda uma história, uma consciência que vai se adaptar a um corpo novo, a um processo novo, a uma família nova. E às vezes muitos processos acontecem dentro dessa família ou desse histórico, né? Às vezes a gente está recebendo nessa vida um filho que em outra vida foi inimigo, teve algum processo doloroso, me causou alguma dor. Então, às vezes essa gravidez vai se tornar um processo difícil. Então, quando a gente tem essa abertura para receber essa criança que está vindo, seja ela quem tenha sido, ou como, em que circunstâncias nós combinamos que ela viria agora. Então, é muito do processo do confiar na vida. Então, nada do que acontece é por acaso, nenhuma vida vem à Terra aleatoriamente. Então, se eu estou me preparando para receber uma criança e essa criança vem para mim, ainda que tenhamos sido inimigo em outro momento, o aprendizado dessa vida é essa convivência harmoniosa, né? Eu aprender a amar essa criatura que está vindo por mim, por mais desafiador que seja, né? E aí, quando a gente fala de processos de pré-concepção e concepção, a gente tem que falar um pouquinho de biologia também, né? Então, às vezes a gente acha que é assim, o feto vai existir a partir do momento em que, né, encontrou o óvulozinho com o espermatozoidinho lá, grudou na parede do útero, aí começa a desenvolver, e aí há controvérsias ainda, né? Tem gente que acha que pode abortar até não sei que mês lá, porque tá tudo certo, porque ainda não tem ninguém ali, é só um pedacinho, um bolinho de carne, né? Mas efetivamente não é assim que acontece, né? Então, a gente tem, dentro da reprogramação biológica, por exemplo, a gente já tem a prática, né, de, em algumas situações, dependendo da natureza do trauma, fazer a investigação se é uma questão, algum trauma, às vezes intrauterino, algum trauma pré-concepção. Então, o que a gente entende como período pré-concepção? O período pré-concepção é o período que vai de 6 a 9 meses antes dessa concepção. Então, teoricamente, nesse período de 6 a 9 meses antes da concepção, esse espermatozoide já está lá no saquinho do papai e esse ovozinho já está no úterozinho da mamãe, né? A gente sabe que até o útero já está bem antes. Mas, energeticamente, esse
essas sementinhas que darão origem ao embrião já estão recebendo os estímulos. Então, qualquer trauma que esse pai passe nesse período de 6 a 9 meses, automaticamente ficará gravado nesse filho que vem depois. Né? Então, aí a gente, quando você olha para isso, você pensa, poxa, mas e essa questão de, pode abortar nos primeiros meses? Então já é um ponto a se pensar, né? Então, não foi planejada essa gravidez, eu não desejava ter esse filho, mas por algum motivo eu assumi o compromisso de receber essa alminha nesse mundo, né? Esse espiritinho. E de alguma forma ele já faz parte de mim antes ainda que eu tenha consciência, né? Então essa letra tocou muito nesse ponto também, né? Ainda que eu já tô aqui, ainda que você não me perceba, que você não saiba, né, quem eu sou, como eu sou, mas eu já existo como vida, né? Eu já tô nesse processo. Então, quando a gente começa a olhar para esse processo especificamente, pensando, estamos falando só de biologia por enquanto, né? Então, já está ali as duas sementinhas, já está sendo impregnado de informações de como essa família funciona, de como as coisas funcionam, de quais são os traumas, quais são os sentimentos de mamãe e papai. E aí, as duas sementinhas se fundem e começa então a multiplicação dessa vida. O que a gente precisa pensar? Então, vamos pensar num período pré-concepção ideal, né? Então, a primeira coisa que eu preciso olhar é para esse casal, para essa mamãe e para esse papai. Então, se eu sou uma pessoa que estou casada aqui, tô nessa fase da vida, né? A gente está falando de um mundo ideal, tá? Então, Vamos casamos. realizar um pouquinho para ficar mais suave. Não, vamos trazer dessa forma, e claro, depois a gente vai adaptando para as outras realidades, mas vamos olhar para isso. Então, estamos casados, planejando daqui a um tempo, né, iniciar a nossa fase maternal, né? Então, acolher esses filhos, enfim. O que seria ideal? Mamãe e papai para terapia, né? Então, vamos olhar como é que tá esse casal. Primeiro, como indivíduos, né? Mamãe, que traumas eu tenho que não foram olhados, que eu ainda não compreendi. Papai, né? Como estão as coisas aí dentro de você, como você vê o mundo. E os dois como casal. Como é que tá essa relação de casal, né? Porque se a gente olhar para esse processo, sabendo que esse bebê já está ali recebendo essas informações e que ele vai chegar numa família que precisa minimamente ter uma estrutura para recebê-lo, educá-lo, orientá-lo. A gente vai falar nas próximas lives sobre essa infância, primeira infância, né? Os impactos importantes que tem dessa estrutura familiar. Mas se eu estou nessa condição ideal de pensar em receber filhos, então antes que esses filhos sejam concebidos, eu preciso me olhar, eu preciso estar bem comigo mesmo, né? E às vezes a gente vai nesse processo de aceleração de vida, né? Então, não, mas para ter o filho eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso isso, eu preciso organizar a casa, eu preciso muitas coisas materiais, e eu esqueço de olhar para mim como pessoa. Eu esqueço de me perguntar como é que tá o meu campo emocional, meu campo mental, tá tudo ok? Tô preparado para receber essa criança em condição, né? Então, é o primeiro ponto. E às vezes, até o casal, quando planeja essa gestação, então assim, casei, vou ficar um tempo casado e daí eu vou ter filhos. Aí esse filho não vem, né? Então, é muito comum isso. Uhum. Então, quando Assim, passam. a importância, né, que a gente fala assim, de estar no estado de presença. O que eu acho mais importante, você trazendo essa informação, né? Quantos casais, né, às vezes ficam meio que no oba-oba, tipo, vamos levando a vida e tá tudo bem, e beleza, ok, você quer curtir? Ok. Então, assim, esteja atento, né? Até o autor do livro fala essa questão assim, não se coloque em risco de ter uma vida, de trazer uma vida, se você não está preparado para isso. Né? Então, é a questão da responsabilidade, né? Se enquanto casal ainda estamos construindo, até porque, assim, tem essas questões emocionais que impactam muito seriamente na vida de uma criança. Né? Então, às vezes até tem aqueles relacionamentos que as pessoas, para resolver a situação, né, para resolver uma discussão, termina lá no leito, né? Uhum.
Quer dizer, você vem de um processo de briga, né? De uma sensação de emoções meio que turbulentas, vai para uma relação sexual e acaba acontecendo uma gravidez. Então, olha esse Ou pior momento ainda, né, Shirley? Às vezes coloca esse filho no mundo para salvar a relação, né? da salvar A a relação. relação tá uma manhaca, a gente não tá se entendendo, a gente não consegue conversar, mas estamos quase separando. Mas daí, quem sabe, se eu engravidar, ele vai ficar mais um tempo do meu lado, ou ela, enfim, né? Se acontecer uma gravidez meio fortuita, acaba resgatando esse casamento, né? E é um caminho aí fadado ao insucesso, né? Porque se já temos problemas que não conseguimos resolver em dois, serão problemas para resolver em três, com mais um probleminha ali no meio, que tem muitas necessidades para serem atendidas pelo casal, né? Então, se o casal não está alinhado, eu não consigo atender a todas essas necessidades, né? E aí, uma informação interessante é que, biologicamente, é muito mais fácil você engravidar daquele namoradinho que você conheceu na balada, que é o príncipe da sua vida, do que você engravidar do seu marido que você tá há 5 anos, dormindo junto, comendo junto, vivendo junto, compartilhando a vida. Por quê? Porque com o passar do tempo no convívio, a gente vai conhecendo melhor o outro, né? E aí começam os questionamentos. Então, quando eu tô no oba-oba, é o príncipe da minha vida, o momento tá delicioso, prazeroso, tá aquela relação quente, né? Gostosa. Esse é um ambiente favorável, ideal para uma concepção. Quando eu já estou um tempo com o marido, às vezes o relacionamento já cai na mesmice, né? No convencional, tá tudo bem. Então, isso, a frequência também costuma diminuir com o passar do tempo, né? Então, isso por si só já é um entrave. E sem contar as questões psíquicas, né? Então, às vezes, aquela mulher que convive tanto tempo já tem muita dúvida se esse homem vai ser um bom pai, ou se ele ainda é o filhinho da mamãe, ou como que ele vai se comportar, ou será que vai dar conta, ou será, tipo, se estamos 5 anos juntas, as finanças não estruturaram ainda, como é que vai ser quando esse filho vier ao mundo? Então começam a surgir dúvidas nesse casal, né? E às vezes é o contrário também, o cara tá convivendo ali e, cara, essa mulher é uma chata, ou não tá nem aí, não se cuida, não se valoriza mais, né? E aí acaba dificultando que esse processo aconteça naturalmente, né? Então, via de regra, problemas de casais que não engravidam, o problema está no casal, no convívio do casal, né? Os dois não estão conseguindo se entender de alguma forma, né? O diálogo está interrompido, ou tem alguma coisa na psique realmente que os dois não estão querendo encarar, não estão preparados para receber esse filho, né? Então, assim, são várias possibilidades aí que precisam ser olhadas quando tem esses entraves. Claro que descartadas outras questões de ordem física, realmente, né? Então, a gente está falando aqui desses aspectos psíquicos num casal que biologicamente talvez tenha lá o espermatozoide, o óvulo, tudo funcionando adequadamente, né? Então, assim, são processos que a gente precisa começar a compreender. Então, ainda que eu não tenha, não esteja grávida, né? Esse filho ainda não está aqui na minha barriga, né? Vindo, mas se eu estou nos planos ali nesse período pré-concepção, que é de 6 a 9 meses antes dessa fecundação, então eu preciso já ter uma clareza de quem eu sou, o que eu quero, por que que eu quero esse filho, né? Como vai ser a vida a partir da chegada desse filho, né? Então, olhando, por exemplo, na natureza, os animais preparam o ninho, né? Então, os Tem um período, pássaros, né? Um período longo para isso, para essa preparação desse ninho, né? Os pássaros, você ia falar dos pássaros. antes de buscar os ovinhos, né? Então, assim, confecciona a casinha, prepara, o casal normalmente juntos, né? Vão preparando, ajeitando tudo para depois conceber esse filho. E da mesma forma, nós humanos precisamos olhar o processo de concepção dessa forma. Então, se eu planejo ter esse filho, eu preciso preparar o terreno para que esse filho venha. Tanto o meu terreno emocional, meu terreno psíquico e o meu terreno fisicamente também. Então, como vai ser a vida com a chegada dessa criança? Quem vai cuidar? Como vai cuidar? Qual é a nossa disponibilidade de horário para estar com essa criança? Como a vida vai se adaptar
após a chegada da criança. Então, são questionamentos que a gente precisa fazer antes de chamar esse filho para o mundo, né? Antes de vir. E, eventualmente, não deu certo. Não planejamos. Aconteceu, né? Foi para balada e esse filho veio sem ser planejado, né? Ou, enfim, às vezes nem é balada, às vezes é um casal mesmo. Veio no fricção da emoção. Veio do fricção. É, exatamente, emoção, né? Veio sem ser chamado, né? Mais ou menos. A gente trata muita gente com adulta com trauma, né? Que assim, minha mãe falou que eu vim, que eu não fui desejada, que eu vim de enxerida. Eu já ouvi essa fala no consultório. Escutei já isso. Eu vim de enxerida. Eles não queriam que eu viesse, eu vim porque eu quis. Nunca é só o filho que quer, né? O casal também, de alguma forma, chamou. Mas supondo então que eu não consegui, não tive tempo para me organizar, para planejar, esse filho já está na barriguinha, preciso agora trabalhar com isso, né? Então, assim, como vai ser a chegada desse filho? Papai e mamãe, ainda que não sejam um casal que vão morar na mesma casa, conviver, ambos têm responsabilidade sobre a chegada desse filho. Então, não existe só a responsabilidade da mulher que está gerando, que vai receber, mas como esse homem está se posicionando em relação a essa vida que foi gerada, a essa vida que está vindo, que de alguma forma, se veio por meio dele, pertence a ele. Pertence, modo de dizer, né? Mas assim, existe uma ligação, uma conexão dessa vida com a sua vida, né? Então, uma vez que houve essa concepção, houve o consentimento, ainda que inconsciente. Ainda Ninguém que faz eu não. sozinho. Ninguém consegue conceber uma criança sozinho. Nós precisamos das duas sementinhas. Né? Então, a responsabilidade é sempre, sim, das duas pessoas. Né? O que a gente vê que é muito comum é mãe carregando sozinha. Né? Porque não quer saber. Né? Teve até um período escolar, acho que 2021, se eu não me engano, que o próprio Ministério Público começou a solicitar das escolas que a certidão de nascimento de crianças que não tinham o nome do pai, para poder trazer essa pessoa para a responsabilidade. A mãe também, né? Porque aí tem a questão de que mãe sabe de quem é, né? Querendo ou não, a gente tem, né? Tem N situações, mas mãe sabe de quem é. Né? Então, houve uma ação do Ministério Público em relação a esse reconhecimento de paternidade. Chamar para a responsabilidade. Porém, o que a gente percebe, né, que muitas das vezes, né, fica essa responsabilidade de educar e criar muito para a mãe. Então, a gente precisa também fazer esse resgate. Qual é esse masculino ferido e machucado que não assume uma responsabilidade? Né? Então, o que a gente está trazendo aqui é essa informação nesse sentido. Né? Pais também têm seus traumas, né, em relação à sua própria vida. Né? E quando concebe uma outra vida, essa vida acaba sendo atingida, sim, querendo ou não, de alguma forma. Né, Sonia? É isso aí. Então, assim, a primeira grande responsabilidade dos pais, quando recebem essa vida, é olhar para o seu próprio estado emocional e psíquico e tentar compreender, buscar o conhecimento, essa expansão de consciência, né? Então, assim, claro, a gente fala, né, muito de, tem que ir para terapia. A gente sabe que nem todo mundo tem recurso para ir para terapia, né? Mas hoje temos muito recurso gratuito. A gente está aqui toda terça-feira oferecendo terapia de graça. Giovana tá ali todo dia pela manhã, trazendo consciência, né? Então, às 6:30 da manhã, meditando com a Gel. É também um processo terapêutico. Então, cada meditação daquela é um tratamento energético. A gente pode aproveitar esse conteúdo também para começar a olhar para si mesmo. Porque eu vou receber essa vida. Eu preciso estar bem para receber essa vida. Ainda que eu não tenha tido consciência dessa pré-concepção para me preparar para isso, a partir do momento em que eu descubro que essa vida está vindo por intermédio de mim, da minha vida, eu preciso buscar, né, esse equilíbrio. Então, olhar
os meus traumas que podem estar impactando nesse Uma, filho que está chegando. uma organização emocional, né? Também, É, não uma isso organização aí, material, né? isso aí. Então, assim, ó, ter filhos é uma oportunidade de compensação, de equilíbrio em relação à vida que nós recebemos dos nossos pais. Então, a gente precisa aguçar esse olhar. Então, se a gente pegar bem a fundo, né, pais que recebem o filho nessa emoção de, eu não queria, eu não planejei, olha para trás. Eu tô aceitando a vida que eu recebi dos meus pais, né? Então, esse olhar sistêmico que a gente tem trazido mais profundo, né? A gente está trabalhando também no Roma com as meninas, trazendo essa consciência, olhando para essas dinâmicas, porque é justamente esse o processo. Então, se eu não estou bem com os meus pais, se eu tenho questões lá da minha primeira infância que não estão resolvidas, eu não estou preparado para ter um filho. Né? Então aí vem esses papai que é filhinho de mamãe, que não consegue tomar uma decisão se a mamãe não der o ok. Aí a mamãe que manda mais na casa da nora do que a própria nora, ou interfere na educação dos filhos, né? É uma família disfuncional, é uma família desequilibrada, no sentido de que papai e mamãe têm suas dores, né? A gente não tá aqui pra apedrejar e dizer assim, papai e mamãe, vocês têm culpa nessas feridas da infância aí que teus filhos estão passando. Não, mas ao contrário disso, papai e mamãe, se você não tá tendo o equilíbrio necessário para receber essa vida, para tratar esse processo de uma forma amorosa, né? Para tratar com gratidão o recebimento dessa vida por intermédio do seu corpo, vamos olhar onde está essa dor, da onde está vindo essa dor, né? Se eu não estou preparado para trazer essa vida e essa vida está na minha barriga já, tem algo doendo, tem algo machucado que precisa ser Olhar. trabalhado, precisa ser curado, né? Ainda que não seja num processo terapêutico individual, mas que seja, então, aproveitando esse conteúdo gratuito aí. E aí vocês que estão assistindo, manda aviãozinho para todo mundo aí que está nesse processo, pensando em ter bebês, né? Que tem um tempo ainda de fazer esse planejamento. Claro que para nós também, assim, a Shirley já falou, né? Ela engravidou na adolescência, meio sem planejar, foi no susto. Os meus filhos já vieram em outro contexto, né? Eu já tinha planos, mas a gente ainda não tinha essa maturidade de expansão de consciência que a gente está tendo hoje. Claro que hoje a gente olharia para algumas questões ainda mais profundas que a gente não olhou antes de ter esses filhos. Mas tá tudo bem, né? Cada filho chega na família que precisa também, do jeito que é para ser. Mas dentro do que a gente tiver possibilidade, sabendo dessa responsabilidade que é receber essa vida, esse espírito que está vindo por intermédio de mim, eu preciso preparar o terreno, deixar o mais leve possível. Sabendo que essa criatura que está encarnando, e isso fica muito claro nas historinhas contadas aqui no livro, né? Essa vidinha que está vindo através de mim, ela já tem uma história. Ela já vai vir com um monte de trauma, de problema, de bloqueio, de coisa para ser olhada, para ser trabalhada. Então, assim, Exato. quanto mais curado tá esse casal, essa família que recebe, mais fácil vai ser o processo da vida dessa criaturinha que está encarnando, né? Então, ele descreve alguns casos ali, tipo a mãe não aceitava a gravidez. E esse bebê tá ali já sabendo que essa mãe não quer, né? Que Eu não é até peguei bem-vindo. a página que tem algumas falas assim, né? Falas desse espírito que já sabia que ia chegar, né? Traz aí pra nós. Eu estava perfeitamente consciente de que a minha mãe não me queria. E eu fiquei surpresa e desapontada ao descobrir isso. Isso foi uma das falas, né, de um dos espíritos. O outro, né, disse o seguinte: eu sabia que a minha mãe teve vergonha de mim porque eu era um bebê feio. Né? Então a gente acha que às vezes o bebê não tem consciência, né? Já estando ali no berço, quantas falas, né? Aquela pessoinha escuta e a gente acha que não tem a Ou nem menor escuta, ele sente, né? Porque o bebê se comunica consciência. telepaticamente nessa fase, né? Sim, né? Então, outras situações, né? Eu sabia que a minha mãe realmente não me queria por causa das inevitáveis responsabilidades. E aí a gente fica pensando, né? Que como eu fui mãe adolescente, né? Olha o tanto de responsabilidade. E, gente, é real isso, né? Então, hoje eu ainda escuto do meu filho essa questão assim, nossa, mas eu nasci num período meio complicado da sua vida, né?
Era a hora que você eu podia estar fazendo outras coisas, não sei o quê, e, tipo, eu nasci. Mas era o que tinha que ser, né? Mas hoje, o que a gente está trazendo? Um pouco mais de consciência no sentido de que as pessoas pensem um pouco mais em relação a isso. As histórias que já foram construídas, ok, a gente tem que lidar com esses problemas e com esses traumas. Eu tive questões na minha adolescência, eu tive um filho na minha adolescência, meu filho carrega muitas coisas ainda deste período, né? E hoje, como mãe e terapeuta, a gente vai enxergando com uma outra visão. Né? Olha a diferença que vem, né? E a pessoa tomando essa consciência, assim, nossa, eu nasci, minha mãe tinha 17 anos. Ela poderia estar. Porque até a forma, né, o formato da sociedade assim, de cada época é diferente também. Né? Se a gente pegar essa mãe com 16 anos lá em 1950, era um formato de família, era um outro contexto social. Né? Eu sou mais ou menos, na minha adolescência dos anos 90, era outra pegada. Né? A adolescente estava fervendo no mundo. Né? E hoje mais ainda, né? Porque a adolescência demora um pouco mais para passar. Então, o que a gente está trazendo é um pouco de consciência para ter essa responsabilidade. E olha de quantas coisas esse espírito que chega já sabe, já conhece, já sente, né, antes mesmo de nascer. E nos primeiros meses de vida ali já está conectado com tudo que está acontecendo e tem essa consciência. E muitas vezes carregam essa dor da rejeição, né, para a vida. Porque sabe que não foi desejado. Né? Sim. Engravidou por acidente. Tem, né? Tem muita gravidez por acidente por aí. Então, já carrega essa dor, dessa rejeição, esse sentimento de inadequação, sentimento de que eu estou no lugar errado. Né? Então, pessoas que têm esse sentimento, às vezes não sabem nem da onde, muitas explicações vêm daí. Dos Passa a próprios vida carregando situações isso, né? intrauterina. E é interessante que o autor traz, assim, muito raramente você vai receber um espírito moralmente equilibrado, né? Então, assim, a maioria dos espíritos que chegam, eles não são moralmente perfeitos e acabados, eles estão aqui para fazer um processo evolutivo. Então, sim, eles vão ter falhas morais, eles vão ter questões que talvez você não concorde muito e que vai se revelando ao longo desse crescimento, dessa maturidade da personalidade também, né? Então, assim, não se herda características psicológicas dessa família. Então, se essa criança vai ser inteligente ou mais inteligente ou menos inteligente, se ela vai ter dons artísticos, se ela vai ter um temperamento assim ou assado, não é uma questão de genética, né, de hereditariedade. Esse espírito, esse ser que está encarnando, ele já traz tudo isso consigo. Ele é quem ele é. Ele vai se adaptar aí a essa nova vida, vai pegar algumas características dessa família, vai tentar se adaptar para ser aceito nesse ninho, nesse meio, mas ele tem falhas morais, ele tem questões que precisam ser educadas, que precisam ser alinhadas por esses pais que recebem. E a gente tem que estar preparada para isso também, né? Então, a gente vive o sonho dourado, né? Então, quer ter filho, aí é aquela coisa assim de, vai ser perfeito. Não, nem sempre é perfeito. Essa criança vai passar por um processo e o objetivo maior, então, assim, quando a gente recebe o filho, a gravidez planejada, né? Eu sonho com aquele bebê lindo, maravilhoso, só que esse bebê dura tão pouco tempo e aí esse bebê começa a crescer e se manifestar com uma criatura que não tem nada a ver comigo, que bate de frente, que me desafia, que, enfim. E é isso, gente. A maior parte da vida, essa criança não vai ser esse bebê lindo, maravilhoso e fofo que você vai pegar no colo e fazer o que quiser com ele. Ele vai Não, ter personalidade, vai ter voz. falo assim, às vezes até para os estudantes de pedagogia. Eu estou indo para pedagogia porque eu gosto de criança. De qual criança você gosta? Porque criança, eles não vêm no modelinho, não existe um modelinho único de criança, eles chegam completamente diferentes. Então, assim, aquele bebê do sonho que você acha, né, nem sempre vai ser aquele bebê que dorme a noite inteira, não, dá trabalho. Acorda, chora, né? Então, tem crianças que já são irritadiças. Já estou adiantando um pouquinho o assunto. Eu estou com criancinhas de 3 anos que, assim, chega no período da tarde, a criança está extremamente irritada com nada. Né? E assim, e são crianças difíceis e a gente tem que lidar com uma sala com 20 crianças de 3 anos de idade. Cada um com uma personalidade. Não vem com manual de instrução. Eles não têm um manualzinho, não, né? São pessoinhas diferentes. Né? E mesmo com né, bebezinho que está ali no berço, né, a gente às vezes cria uma expectativa e a realidade é outra, totalmente diferente.
né? Então, essa chamada para responsabilidade, né, de que além de você ter toda essa parte física, né, que eles são diferentes, personalidades diferentes, a gente tem uma grande responsabilidade de adequar esse serzinho na sociedade. Na sociedade. Né? Tá Educar, né? inserido. Então, é sabendo, tendo essa consciência de que eu vou receber esse ser que vem com uma história, ele vem com uma vida anterior, e talvez nessa vida anterior a gente não tenha se entendido muito bem, mas se eu estou recebendo ele agora, é porque eu tenho algo a oferecer nesse processo. Mas eu preciso recebê-lo da forma mais equilibrada possível para que eu seja o suporte que ele precisa para fazer esse movimento, né? E para que eu consiga também educá-lo dentro desses limites que a sociedade impõe. Então, acho que essa é a parte mais difícil de todo o processo, né? Realmente conseguir conciliar esse limite com respeito, né? Respeito à individualidade, respeito à personalidade, as características que esse ser traz, que às vezes não combinam muito com o meu modelo de mundo, com a família que eu sonhei, com a família perfeitinha, né? Então, esse é o processo, essa é a realidade. Quando eu estou recebendo uma vida, eu estou recebendo um espírito com uma história e que eu vou ter que ajudar esse espírito a resolver os problemas que ele veio resolver nessa vida. Então, a gente precisa amar não só os próprios problemas, mas quando mães também amar os problemas dos nossos filhos, para que a gente consiga ajudá-los a superar e se alinhar a esse propósito, a esse projeto, seja lá o que é que ele veio fazer aqui nesse plano, né? Nesse terreno, né? Então, no mundo ideal, a gente prepara o terreno. A gente olha para esse casal, para esse indivíduo, como tá papai, como é que tá mamãe, como é que tá o casal. O entrosamento, os traumas, o que já foi olhado, o que dá para segurar por aqui, né? Para que eu não precise passar para os meus filhos. E aí a gente vai falar um pouquinho mais na semana que vem, mas o quanto o filho nessa primeira infância, ele tá inconsciente. Então, tudo que papai e mamãe não conseguem resolver, eu pego para mim, para resolver. Eu gosto muito de usar a questão das esferas do inconsciente, né? Então, a primeira coisa, eu tô com um problema e não consigo resolver. Tá aqui no meu inconsciente pairando um trauma, um choque, alguma coisa que aconteceu, eu não consigo resolver. Meu corpo tenta resolver para mim. Então, traz pro corpo, traz um sintoma, tenta resolver. Não resolveu, não foi suficiente. O problema ainda tá ali, não tá sendo resolvido. Ou porque eu estou inerte a esse problema, não estou querendo resolver, ou porque realmente eu não dei conta, tá muito difícil, ele vai para a primeira esfera, que é o lar, né? Então, o casal e os filhos. Só que o problema é que os filhos, nessa primeira infância, estão bem inconscientes, então eles vão tentar resolver pra gente. E é por isso que é tão fácil a criança herdar os traumas dos pais. Herdar, ou representar, ou tentar, de alguma forma, às vezes somatizando, resolver o que esse casal não está conseguindo resolver, o que esse pai ou essa mãe não conseguem resolver. O Então, que para que eu receba. justifica, às vezes, alguns comportamentos de crianças muito pequenas que você, né, quem está de fora, digo quem está de fora, a escola que recebe, não consegue compreender por que aquela criança tem tanto esse comportamento. Aí você conversa com a família para você tentar entender um pouco o contexto da coisa. E aí, tipo, você troca 5 minutos de conversa com a mãe. Então, né, a mãe que já está num lar sofrido, que tem muita discussão, muita agressividade em casa, né? Então, já traz esses bebês que são muito irritadiços, já tem algumas coisas que, assim, são dos pais. E que, de alguma forma, eles já estarem representando, tentando solucionar a situação. Imagine todos os processos que essa criança já viveu nos 6 meses antes da concepção, mais 9 meses dentro da barriga, e toda a história de vida que tá ali, né? Então, às vezes, são famílias disfuncionais mesmo, né? Que tem discussão, são pessoas que não estão felizes na realidade que estão vivendo. E aí coloca uma criança no meio desse contexto ainda para passar por mais processos, né? E claro que a gente compreende que assim, nada é por acaso, se essa família, né, estava nessas condições, se esse filho escolheu vir nessa família nesse momento, também era um processo que ele precisava passar para a maturidade dele, para o aprendizado dele.
mas dentro do que a gente puder acessar de pessoas inconscientes e trazer essa consciência, a gente está acelerando o processo dessas criaturas que estão encarnando, né? Então, eles estão chegando com desafios, com missão para cumprir mesmo, assim como nós também temos as nossas, né? Mas, então, se eu estiver mais tranquila, se eu pelo menos resolver os meus problemas e não passar para eles, já Dá é pra... um avanço, né? Porque eu estou acelerando o processo deles. Então, hoje o que eu gostaria realmente de deixar de mensagem aqui é para nós, como pais, olharmos. E nunca é tarde para começar esse processo, gente. Ainda que os filhos já tenham aí 7, 8, 10 anos, já não estejam, né, nessa psicosfera atuando de forma tão inconsciente, porque conforme eles vão crescendo, eles já vão discernindo um pouco mais, né? Então, a criança até os 12 anos não julga. Dos 12 para frente, julga tudo que não julgou na primeira infância, né? Então, enquanto ele não julga, ele só resolve. Ele só pega, ele não quer saber de quem que é. Tá aqui para resolver, vamos resolver, né? E às vezes é de uma forma dolorosa para toda a família. Então, quanto mais consciente eu estou desse processo, quanto mais eu tento resolver, eu estou olhando para mim como mãe, meu marido está olhando para ele como pai, nós dois estamos olhando como casal, né? Vou trazer mais uma vez a questão da ordem dentro dessa família. Então, assim, em qualquer situação, é uma informação que às vezes até surpreende algumas pessoas que não viam dessa forma. Mas em Uhum. qualquer relacionamento, em qualquer família, pai e mãe são o topo da pirâmide. Então, os dois vêm lado a lado e os filhos abaixo, né? Por quê? Parece egoísmo você pensar assim, não, então o casal vai, o homem pensar na mulher, a mulher pensar no homem e depois os dois pensam nos filhos, é isso? É isso mesmo. Porque se os dois estão bem e alinhados, tudo que esse filho precisar, eles vão ter condição de suprir, de prover. E aí esse filho vai ser preparado para ir para a vida. É diferente de um casal que às vezes está disfuncional, né? Então, às vezes a mãe está alinhada com o filho, então meu filhinho é o meu parceiro, tudo para ele, eu amo ele, ele é o amor da minha vida. E o marido é o vilão, né? Que às vezes não atua, não atende da forma como seria desejado. Então, é essa consciência que a gente quer trazer hoje. Vamos olhar para nós como indivíduos num primeiro momento, depois como casal, e aí quando eu consigo trabalhar, resolver isso dentro de mim, resolver isso dentro do meu casamento, eu me torno apto, né? Fica mais leve o processo de receber essa vida que está encarnando. Porque aí, ainda que ela venha com muitos desafios, ainda que ela tenha muito aprendizado pela frente, eu vou ter a estrutura necessária para oferecer esse suporte. Eu vou conseguir dar condições para essa vida fazer o que ela veio para fazer. É. E o mais importante, né, Soninha, não colocar de repente toda a expectativa da sua vida nessa concepção, né? Porque às vezes a gente, né, tem muitas mulheres que querem muito ser mães, querem muito trazer essa vida para o mundo, mas coloca assim toda a sua expectativa de felicidade, de amor, muito em cima dessa criança. Sufocam, né? É um bebê que acaba, é o bebê que já nasce sufocado, né? Muitas crianças com muitas questões de saúde que já nascem sufocadas, de tanta pressão, né? Porque a gente sabe, se eles carregam, né, essas nossas dores, até falo, né, na escola muito para os pais, crianças são radares. Eles são radares, eles captam toda a energia da casa, toda a situação, todo o emocional dos pais, do núcleo familiar. Então, assim, se está pensando em ter, então veja qual é o real motivo que você quer A trazer essa vida. motivação, né? Qual é Eu o preciso motivo? ser feliz para depois receber e não colocar nesse filho a responsabilidade da minha felicidade. Porque assim, os filhos tentam salvar os pais o tempo todo. Então, se o objetivo de eu estar recebendo ele é eu ser feliz, ele vai passar a vida tentando me fazer feliz. O problema é que ele vai ser o filhinho da mamãe pro resto da vida. Ou ele não vai casar, ou ele vai casar e ter um casamento disfuncional, porque ele nunca vai conseguir ser parceiro da mulher dele, porque ele vai estar sempre com esse olhar direcionado para a mãe. Ou a mulher também, né? Às vezes é a filhinha da mamãe também. Da mesma forma, cresce dentro dessa redoma, desse excesso de proteção e acaba não conseguindo ter a estrutura necessária para ir para a vida. Porque eu sou o amor da minha mãe, então é aquele enamoramento, né, que acaba castrando todos os outros impulsos de vida aí que motivaria esse indivíduo a crescer, a realizar o que ele veio para realizar, né? Então, é o primeiro passo. Então, se eu tô querendo um filho para ser feliz, por que é que eu não sou feliz ainda?
Então, vamos olhar para onde está essa causa de eu não ser feliz? Onde está essa dor? Por que que eu abandonei a minha felicidade? Por que eu não consigo ser feliz sozinha antes de ter esse filho? Por que eu não sou uma pessoa completa antes de pensar em ter um filho? Então, são questionamentos, perguntas que a gente precisa fazer. E aí, quando eu faço, eu percebo se tem alguma coisa errada que precisa ser olhada antes de ter esse filho, ou se está tudo certo, né? Não, as motivações são corretas, sabendo que esses filhos não são nossos, né? A gente vai passar da vida deles a menor parte, eles passam na nossa responsabilidade. Se tudo der certo, eles vão sair de casa ali antes dos 20, né? Se tudo der bem certo. Ou 20, 20 e pouquinhos ali, né? Esse é o prazo, é 20 anos de uma vida de talvez 80, né? Que ele vai ter que se virar sozinho depois. Então, o nosso papel de pais é realmente dar essa base, esse suporte. Se eu estiver bem, preparado para receber, recebi essa criança com esse olhar de o que é meu fica comigo, eu trabalho, eu resolvo, filhinho, você, tua responsabilidade é ir para a vida, cuida de você, aprende, cresce, né? Amadurece nesse processo. Eu vou estar ajudando essa pessoa a acelerar o seu processo dessa encarnação, né? De estar resolvendo seus karmas, seus BOzinhos e, consequentemente, ter uma vida mais plena, mais feliz também, mais realizada nessa encarnação. Porque quando a gente se alinha ao propósito de vida, as coisas fluem, não é, Shirley? A Exatamente. gente vê isso no consultório todo dia. Então, quanto mais desalinhado do meu projeto de vida, mais dor eu tenho, mais difícil tudo se torna. E o que que me desalinha do meu projeto de vida? Às vezes eu tô, ao invés de estar olhando para o que eu vim fazer, eu tô olhando para essa mãe, para esse pai que são disfuncionais, que nunca me deram suporte, que me causaram um monte de dor, de trauma na primeira infância, que me causaram um monte de castração na segunda infância, que eu não consigo fazer, seguir o movimento normal da minha vida, né? É, Então, essa é a responsabilidade maior que a gente quer trazer hoje. Então, como pais, como pai e mãe, eu preciso estar bem, eu preciso me preparar, me estruturar, cuidar da minha psique, cuidar do meu emocional para receber essa vida. E aí eu consigo dar a base, o suporte para esse espiritinho que está vindo através de mim para a Terra, realizar o projeto de vida que ele se dele, propôs dele, e não que dele. eu concordei, ainda que de forma inconsciente, ainda que tenha sido antes de encarnar, eu concordei, eu dei o meu sim, senão essa vida não viria jamais através de mim. É isso, gente. Então, o que a gente chama é um pouco para responsabilidade, né? Então, trazer uma vida a este mundo, né, exige responsabilidade. Antes, durante e depois, até, né, a gente encaminhar para a vida. Muito importante falar sobre isso, principalmente nessa questão dessa responsabilidade, que muitas vezes essa pessoa que recebe essa criança, né, recebe esse filho e coloca a responsabilidade toda da própria vida nesse filho. Então, é o que a Soninha vem trazendo para a gente nessa visão sistêmica, né? Que nós temos sim a nossa função de pais até determinado ponto. E dali para lá é igual passarinho no ninho. Tem que voar. Não dá. Passarinho não fica no ninho a vida inteira, né? Cada um vai ter que cuidar da sua vida, do seu propósito, né? Da sua missão neste planeta. Então é isso. É isso. Eu adoro falar sobre isso, né? Vou ficar mais empolgada na próxima, porque já vai pegar meus gostos pequenininhos. Vamos lá. Gente, colhem da gente. Terça que vem vai ser show essa live, porque a gente não vai falar só das criancinhas, não. A gente vai falar dos processos que nós vivemos, né? Da E vida. que ainda dá tempo de olhar. Então vamos lá, né? Aprofundando aí esse mês de outubro inteiro, falando das nossas etapas de desenvolvimento, dos impactos que todos esses processos têm aí na formação do nosso indivíduo. Então é isso, gente. Obrigada, gratidão por todos que estiveram aqui com a gente. Lembrem, já salva ali no Terapia em Ação. Então mandem aviãozinho, compartilhem essa live. Quanto mais gente chegando para nós aí, aumentando esse movimento, engrossando o caldo, né, de gente que está aqui com a gente toda semana, para que realmente o nosso recado chegue a mais gente. A gente sabe que esse conteúdo que a gente traz é sempre muito relevante. A gente estuda para isso, a gente pesquisa, a gente não traz nada sem embasamento, gente. Então, assim, vamos compartilhar porque isso, conhecimento é luz, né? É o que motiva as pessoas a realmente se expandirem, se abrirem para a vida, né? Cumprirem as suas missões. Gente, obrigada. Boa noite. Até a Boa noite. próxima. Até terça que vem.